Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 17. Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos ler no capítulo 17 de Mateus, do versículo de número 9 até o versículo de número 13. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Podeis assentar. Meus amados irmãos, conforme nós teremos a oportunidade de ver no decurso desta mensagem, no Antigo Testamento, no livro do profeta Malaquias, havia uma profecia acerca da vinda do profeta Elias, que viria para pregar, advertindo o povo para que se arrependesse, a fim de que Deus em seguida não ferisse a terra com maldição. Alguns têm dito que em razão deste diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, ficou firmado então que Elias veio na pessoa de João Batista. Para alguns, então, o cumprimento da profecia teria sido metafórica. O Elias que havia de vir, de fato, não seria o Elias do Antigo Testamento que ascendeu aos céus, mas este era meramente representativo de João Batista, que viria como um segundo Elias. Outros, como os espíritas, vão mais além e fazem uma afirmação não apenas herética, mas blasfema. Eles dizem, contrariamente ao Antigo Testamento, que Elias morreu em lugar de ter sido conduzido por Deus ao céu vivo. E eles dizem que João Batista era a reencarnação de Elias. De fato, ambas as interpretações, muito embora a primeira seja menos danosa, estão erradas. Elias virá de fato, literalmente virá, no período profético chamado de a Grande Tribulação. Será uma das duas testemunhas e pregará a Israel outra vez. Para isso é que ele foi conduzido vivo ao céu, sem ter experimentado a separação entre o espírito e o corpo pela morte. A maior prova de que João Batista não era a reencarnação de Elias, como dizem os espíritas, é que no Monte da Transfiguração, depois de ter João Batista sido morto, apareceu a Jesus Elias. Segundo a doutrina espírita, a pessoa mantém a aparência de sua última reencarnação. Se João Batista fosse, como eles dizem, a última reencarnação de Elias no Monte da Transfiguração, já que João Batista tinha morrido, deveria ter aparecido João Batista e não Elias. Entretanto, apareceu Elias e ele tinha um corpo, o corpo com o qual foi conduzido aos céus. Tanto que Pedro quis fazer uma tenda para Elias quando o viu ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração. João Batista não era, como dizem os espíritas, a reencarnação de Elias, portanto. Mas João Batista foi uma antecipação parcial dessa profecia de cumprimento literal, segundo a qual Elias apareceria novamente no mundo. Elias aparecerá na grande tribulação depois do arrebatamento da igreja.
Mas João Batista foi um cumprimento parcial da profecia acerca de Elias. Ele não era Elias, mas veio no poder que estava sobre Elias. Cumpriu para a sua geração um papel similar àquele que Elias cumpriu para a sua. O que quero dizer, irmãos, é que há não apenas uma, mas muitas profecias na Bíblia que, tendo um cumprimento final e literal, tem, entretanto, vários outros cumprimentos parciais, prefigurativos do cumprimento literal e final. Há muitas profecias sobre a vinda do anticristo que se cumpriram parcialmente através de Antíoco Epifânio. Este homem foi um verdadeiro anticristo para Israel nos dias dos irmãos Macabeus. Ele colocou dentro do templo um porco, que foi para os judeus a abominação da desolação, coisa que acontecerá de modo literal e final com a vinda do anticristo, mas ele foi como que um anticristo para a sua geração. A Bíblia diz que o espírito do anticristo está no mundo. Também diz ela que muitos anticristos já surgiram no mundo antes que viesse aquele que é o anticristo propriamente dito. Meus irmãos, há muitas profecias que tiveram cumprimento parcial e não cabal ainda. E entre elas, nós temos essa relativamente à vinda de Elias. Poderia eu ainda citar aquela referente à destruição de Jerusalém, que aconteceu parcialmente quando ela foi sitiada pelo imperador Tito no século I, mas cumprir-se-á totalmente quando o anticristo investir contra ela. Pois bem, Elias ainda virá, irmãos. Elias ainda virá, mas como um cumprimento parcial, prefigurativo do cumprimento final, João Batista veio. Veio não como sendo Elias, mas veio no poder de Elias. Alguém talvez diga: pastor, você está fazendo afirmações suas. Como demonstrar na Bíblia que João Batista foi apenas aquele que cumpriu parcialmente a profecia, mas de modo cabal o próprio Elias a cumprirá? Nós podemos fazer esta afirmação baseando-se no texto que nós lemos no início dessa mensagem. E eu vou reler agora algumas partes para que você se aperceba do que estou dizendo. Mateus 17, veja aí o versículo de número 11, depois leiamos o 12. No 11 Jesus diz: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá. Note o verbo, está no tempo futuro. Se virá é porque ainda não veio. Em verdade Elias virá primeiro e restaurará, é futuro, todas as coisas. Jesus aqui está indicando que Elias ainda vem, mas no versículo seguinte, paradoxalmente, ele diz que Elias já veio. Mas digo-vos que Elias já veio. Note, no versículo 11 ele diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. No 12 ele diz: já veio. Como é que virá e já veio? É porque o que virá é o cumprimento cabal e final da profecia. E o que já veio é o cumprimento parcial e prefigurativo do cumprimento final. João Batista foi o Elias de sua geração. E eu quero vos dizer uma coisa, irmão, segundo o texto de Malaquias, que daqui a pouco leremos, Elias viria antes do grande e glorioso dia do Senhor. Na Bíblia, no Antigo Testamento, esta expressão dia do Senhor significa muita coisa. Sempre que Deus intervinha na história, sempre que Deus aparecia para executar juízo ou mesmo misericórdia, isso era chamado dia do Senhor. É o dia da intervenção de Deus na história. É o dia em que Deus sai de sua morada para falar como os profetas e aparece. É o dia em que Deus se levanta do trono para dar a sua palavra. Mas o texto lá de Malaquias fala do grande e glorioso dia do Senhor. Quer dizer, tem um dia do Senhor grande e glorioso que ainda vem. E antes dele virá Elias. De certo modo, nos dias em que Jesus esteve aqui, aquele foi um dia do Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém,
Jesus lamentou por aquela cidade, dizendo: esta cidade não conheceu o dia da sua visitação. Aquele era um dia do Senhor, não o grande e glorioso dia do Senhor que ainda virá, é a vinda de Jesus em glória para executar juízo sobre as nações. Mas, meus irmãos, uma intervenção de Deus na história grande estava acontecendo. Jesus estava vindo passear entre os homens para dar a sua vida por eles. E eu vos digo mais: no Antigo Testamento, mesmo antes da profecia de Malaquias, Elias estava sempre vindo, em sentido metafórico, porque Deus nunca intervinha, quer avivando a sua igreja, ou melhor, o seu povo que era Israel, quer enviando o juízo, a não ser depois de ter enviado um profeta para advertir o povo ao arrependimento. De fato, irmãos, Elias virá literalmente, mas a ideia de Elias antes do dia do Senhor é mais do que um acontecimento histórico, é um princípio do reino de Deus, é um princípio da ação de Deus no mundo. Antes de Deus fazer grandes coisas, Ele envia os seus profetas. Antes de Ele disciplinar alguém, executar o juízo, antes de Ele enviar a punição ou mesmo o avivamento, vem alguém para advertir o povo, para preparar o povo. Elias pode ser, simbolicamente falando, a causa de um avivamento ou a causa da destruição. Se for ouvido, é causa de avivamento; se for rejeitado, é causa de maldição. Israel foi visitada pelo juízo divino logo depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o imperador Tito destruiu Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra. Houve a diáspora, porque o povo não reconheceu o dia da sua visitação, porque o povo não ouviu o Elias daquele tempo. Mesmo em nosso tempo neotestamentário, a dispensação neotestamentária, Deus está enviando os seus Elias. Deus está enviando os seus Elias. A reforma protestante aconteceu, mas não sem antes Deus enviar o seu Elias, que foi Lutero. No avivamento do século XVIII, Deus levantou Elias, no plural, vários Elias. Meus irmãos, a maior pergunta do nosso tempo é essa: onde está o Deus de Elias? Ou, conforme diz Leonardo Ravenil, onde estão os Elias de Deus? Porque, meus irmãos, Deus só intervém através de seus profetas. E não quero dizer necessariamente órgãos da revelação divina, porque ela já está concluída, mas homens que declaram ousadamente a palavra de Deus, instrumentos de Deus para a sua geração. Instrumentos de Deus para a sua geração. Deus nada fará sem revelar primeiro os seus segredos aos profetas. Deus está procurando alguém que esteja na brecha, irmãos. Deus está procurando profeta em nossos dias. Vejamos o que diz lá a profecia de Malaquias, capítulo de número 4, versículos de número 5 e 6. Malaquias, capítulo 4, versículos de número 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus irmãos, o papel dos profetas levantados por Deus é esse: o de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós temos que ir ao sentido profundo dessa expressão. Os pais representam os patriarcas, os do Antigo Testamento. Os filhos representam os do Novo Testamento. Meus irmãos, Deus envia sempre um profeta para ligar o Antigo ao Novo Testamento, porque o grande fracasso da igreja é quando ela separa o Antigo do Novo Testamento. O primeiro herege foi Márcion, de grande significação. O primeiro herege foi ele,
outros vieram para trás, mas ele foi o que realmente tumultuou a igreja. E este homem esqueceu do Antigo Testamento, disse que nada tinha a ver com a obra de Deus do Antigo Testamento, que deveríamos ficar só com o Novo. Outros, como antes dele, os judaizantes, ficavam com o Antigo Testamento em detrimento do Novo, embora dizendo-se cristãos, praticavam a circuncisão e outras coisas. As grandes heresias redundam da separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas um escriba convertido ao reino de Deus, Jesus disse: alguém que tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. Porque a palavra de Deus é uma só, irmãos. A palavra de Deus é uma só. Quando a pessoa quer dar autonomia ao Novo Testamento em relação ao Antigo, ela termina pregando a fé sem o arrependimento. A lei sem o Evangelho não liberta ninguém, mas o Evangelho sem a lei também não serve. Eu não estou dizendo que nós devemos colocar a lei dentro do Evangelho, mas eu estou dizendo que a lei nos conduz ao Evangelho. Ninguém sabe o valor do Evangelho a não ser que tenha se colocado debaixo da lei. Primeiro, todos os que estão debaixo da graça foram pessoas que primeiro estiveram debaixo da lei. O que eu quero dizer, irmãos, é que ninguém vai buscar refúgio em Cristo a não ser que se sinta um pecador, a não ser que se sinta sobre o dedo julgador de Deus. Os que estão mais distantes de Deus não são os que estão debaixo da lei, são os que não estão debaixo de coisa alguma. É preciso você se sentir debaixo da lei, debaixo do juízo, convencido de seu pecado, para que se arrependa e busque refúgio na graça. Encontre a porta pela qual você sai de debaixo da lei para estar debaixo da graça. Meus irmãos, há pessoas que querem os filhos sem os pais, querem o Novo Testamento sem o Antigo, que lhe dá, de certo modo, o sentido. Como também o contrário é verdadeiro. Há pessoas que falam de Jesus como se bastasse que aceitássemos o fato de sua morte e ressurreição para que fôssemos salvos, sem que sentíssemos primeiro o nosso pecado, a gravidade de nossas ofensas, sem que primeiro tivéssemos que nos arrepender. Fé sem arrependimento é uma balela, fé sem arrependimento é uma ilusão, fé sem arrependimento é ficção, é fantasia humana, é fábula de velhas. Meus irmãos, não há salvação sem arrependimento. Você tem que entender o que é o pecado. Eu não acredito que sejam salvos aqueles que não consideram a gravidade do pecado. Eu não considero que sejam salvos pessoas que estão brincando com o pecado, até usando o pecado para, entre aspas, cultuar a Deus. O verdadeiro crente é alguém que tem convicção de pecado, é alguém que geme por ainda estar na carne, sujeito a tentações. O verdadeiro crente é aquele que tem um espírito quebrantado e contrito, porque ainda há imperfeições remanescentes nele. O verdadeiro crente, irmãos, é alguém que diz: quem me livrará deste corpo mortal? O seu anseio é a perfeição. Ele diz: uma coisa eu faço, eu esqueço-me do que para trás fica, eu prossigo adiante. É alguém que sabe quão maléfico é o pecado, e alguém que conhece os padrões de Deus, sendo que ele busca atingir os padrões de Deus não pelos métodos da lei, mas pelos métodos da graça. Mas ele é alguém que pela lei soube da gravidade do pecado e que por isso se arrependeu. Há, por outro lado, aqueles que querem ficar com os pais sem os filhos. Aí, em lugar de pregarem a salvação pela graça mediante a fé, sob o pretexto de serem enfáticos quanto à santidade, estão pregando a salvação pelas obras, amedrontando os cristãos, com o risco de eles perderem a sua salvação. Cuidado, dizem eles, se você fizer isso, perde a salvação, se fizer isso, perde a salvação.
Como se o motivo de um homem obedecer a Deus fosse o temor de ir para o inferno e não o amor a Deus. Colocam as pessoas sob um jugo da lei, pregam uma salvação por obras. Meus irmãos, nem os pais sem os filhos, nem os filhos sem os pais. Filhos não seriam filhos sem os pais, e pais não seriam pais sem os filhos. Não há o antigo senão porque há o novo. Não há o novo senão porque há o antigo. Não há como separar o Antigo do Novo Testamento. Arrependimento e fé são necessários. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas louvado seja Deus, porque agora já não estamos mais debaixo do aio, porque estamos ligados a Cristo. Mas precisamos da lei no início, para sentir a gravidade do pecado, para ir a Cristo, como diz o hino 15, que nós sentimos sobre nós a espada da lei. Conversão, irmãos, sem convicção de pecado é falsa conversão. Conversão sem arrependimento é falsa conversão. Ser crente é coisa séria. Não há cristianismo sem santificação, sem retidão. Uma graça que não liberta não é a graça de Deus. É uma graça barata, e a graça de Deus custou muito caro, o sangue de Jesus. Logo, ela não é uma graça inoperante, ela é uma graça atuante. Deus não enviaria o seu próprio Filho para nos salvar no pecado, mas Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar do pecado. Nós somos salvos por uma graça que custou caro, uma graça que opera, uma graça que atua. Não confundamos liberdade com libertinagem. Na época de João Batista, o povo estava no erro que eu aqui disse ser dos judaizantes. As pessoas estavam atreladas demais à lei e não puderam reconhecer a Cristo, porque estavam achando que a salvação era pela lei. Por isso que quando a Bíblia fala que João Batista veio no poder de Elias, a Bíblia não fala que ele veio para converter os filhos aos pais, mas sim os pais aos filhos. Porque o problema era que aqueles que estavam apegados à lei, ao antigo, não queriam se dobrar ao novo. Veja o que a Bíblia diz em Lucas 1, 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Note, não diz dos filhos aos pais. Porque na época de João Batista, o problema não era ainda o de um cristianismo judaizante. Ou melhor, me desculpem, não era ainda o de um cristianismo libertino. Mas o problema na época de João Batista era o de fariseus apegados à lei, que não queriam receber a mensagem nova de Jesus. Por isso que diz aqui que João Batista veio para converter o coração dos pais aos filhos, porque ainda não tinha havido a rebeldia dos filhos para com os pais. Não tinha surgido ainda o cristianismo libertino. O que estava ocorrendo era que fariseus apegados à lei não queriam aceitar a graça que estava sendo inaugurada por Cristo. Então João Batista veio para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor, quer dizer, a Jesus, um povo bem disposto. Meus irmãos, João Batista veio pregando o batismo de arrependimento, mas dizendo aos homens que crescem naquele que estava vindo. Note, ele apontava para Jesus e pregava o arrependimento. Ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento. Tem arrependimento, mas eu quero dizer que eu vos batizo com água, dizendo que vem um aí, que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, agachando-me, desatar a correia de suas alparcas, e ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. O princípio do Evangelho, irmãos, é João Batista.
Não apenas ele é o princípio, porque foi o primeiro a taxativamente pregar o evangelho, mas ele é o princípio, porque o princípio de uma coisa é o valor que a norteia, e o princípio, o valor do evangelho está no arrependimento. É o princípio do evangelho, o arrependimento. Veja aí Marcos, capítulo 1, do 1 ao 4. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O arrependimento é o princípio do evangelho. O valor do evangelho está no arrependimento. O princípio dinâmico do evangelho é o arrependimento. Arrependei-vos, disse Jesus, e crede no evangelho. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus, disse João Batista. Arrependei-vos, disse Pedro. É o princípio do evangelho, é o arrependimento. É o arrependimento. Nos nossos dias, irmãos, estão querendo pregar um evangelho sem arrependimento de pecados. O pastor prova no púlpito que Jesus é Deus, que ele morreu vicariamente pelos homens e convida os homens a tomar uma posição ao lado de Jesus. Mas eles não estão dizendo que para eu estar do lado de Jesus, eu tenho que estar contra o mundo. Porque a amizade de Deus é inimizade contra o mundo, e a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Eles dizem: venham para Jesus, mas não estão dizendo que para ir para Jesus é preciso deixar o mundo. Jesus disse: quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, o princípio do evangelho é esse: quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Quem aborrecer a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Tem que haver desligamento com o mundo. João Batista pregou, irmãos, no espírito de Elias, a conversão dos pais aos filhos. Mas Deus quer levantar homens nestes dias no espírito de Elias, que preguem a conversão dos filhos aos pais. Precisamos voltar às origens. Não apenas voltar, irmãos, à mensagem do arrependimento, mas voltar à mensagem daqueles que foram fiéis a Deus. É preciso retorno nesses dias, irmãos, em que não há avivamento, porque a mensagem não é a mensagem pregada na força que estava também sobre Elias. Deus está querendo levantar Elias de Deus. Deus está querendo levantar homens e mulheres do espírito de Elias, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Meus irmãos, nós estamos na expectativa de um avivamento. Eu sei que do jeito que está, de duas uma, ou virá a punição divina, ou Deus não suportará mais essa iniquidade da sua igreja, da cristandade, ou então Ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne, se o seu povo se arrepender. Mas eu quero dizer uma coisa: antes que Deus tome uma posição ou outra, Ele quer levantar os Elias. Ele quer levantar os Elias. Onde está o Deus de Elias? Onde estão os Elias de Deus? Meus irmãos, chegou a hora de trovejar contra o pecado e mostrar que Jesus Cristo santifica, salva, mas também santifica. É preciso alguém que diga que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, que o Espírito Santo arde em ciúmes dentro de nós, que Ele não nos entrega ao mundo, não nos quer entregar ao mundo. Nesses dias em que as mensagens são apenas de consolação, terapêuticas, emotivas, relacionadas a problemas temporais, egocêntricas e antropocêntricas, tudo em torno do homem.
O que se pensa é apenas na satisfação das necessidades humanas, na resolução dos problemas dos homens. Deus é invocado como meio e não como fim. Deus é, entre aspas, usado pelas pessoas para elas obterem o seu sucesso nesses dias malignos, irmãos, de deturpação do Evangelho. É preciso que se diga que o alvo do Evangelho não é a satisfação das necessidades dos homens primeiramente, é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Meus irmãos, é preciso alguém que privilegie a verdade em detrimento da felicidade. É preciso alguém que diga que é necessário ao homem se arrepender, que Deus não é o meio, Deus é o fim para o qual converge todas as coisas. Precisamos de alguém que ensine que é preciso amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. É preciso alguém, irmãos, que ensine que é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É preciso alguém que ensine que é preciso ajuntar tesouros no céu, onde a traça não rói, o ladrão não mina, e não na terra. É preciso alguém que ensine, irmãos, é preciso alguém que ensine que Deus tem que ocupar o nosso coração por inteiro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Precisamos de Elias. Precisamos de Elias em nossos dias. Vejamos as características de João Batista e vejamos o que falta a nós. João Batista, irmãos, fugiu da religião institucionalizada de seu tempo. Interessante que naquela época existiam os sacerdotes. O próprio João Batista era filho de sacerdote, mas ele disse: eu não quero ser sacerdote no meio dessa corrupção, eu quero ser profeta. Deus me chamou para ser profeta. Ele foi ser profeta do lado de fora, muito embora fosse filho de sacerdote. Quando ele começou a pregar, existiam grandes sacerdotes naquela época, mas Deus não usou nenhum deles. Pelo contrário, nenhum deles entendeu o propósito de Deus. Deus usou foi João Batista, o filho do sacerdote que não quis nada com o sacerdócio dos homens. Veja o que está escrito aí em Lucas capítulo 3 e versículo de número 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Que coisa gloriosa! Tinha dois sacerdotes, Anás e Caifás, dentro do templo, mas a palavra do Senhor não veio a eles, veio a João Batista. Não veio aos que estavam no templo, veio àquele que estava lá no deserto. Meus irmãos, a cristandade institucionalizada tem repudiado a Deus e a sua palavra. Eles dizem nominalmente que Jesus é o Senhor. Eles dizem apenas em profissão inócua de fé que a palavra de Deus é a Bíblia, mas na prática eles não têm reconhecido isso. Mas Deus vai falar no deserto nesses dias. Deus vai falar no deserto. E aqui há um incentivo para você. João Batista não ficou brigando por cargo, não. João Batista recebeu o chamado de Deus, foi pregar no deserto. Tem gente que diz: eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus, mas eu não recebi nenhum cargo. Vá para a praça, meu irmão. João Batista entre os sacerdotes nunca teria espaço, e nem ele queria ter. E Deus o chamou para o deserto. Deus o chamou para o deserto. Irmãos, se as igrejas não estão pregando as palavras de Deus do púlpito, o povo dessas igrejas vai ouvir a pregação lá nas praças, nas favelas e nas ruas. Porque Deus quer levantar Elias, entre aspas, que saiam por aí afora, pregando por toda parte a palavra do Deus vivo.
Se alguém fosse procurar um bom pregador, procuraria naquele tempo um sacerdote, se fosse pela razão. Mas tinha um no deserto, todo esquisitão, barbudo, sujo, cheio de suor, que comia gafanhoto e mel silvestre, que quando ele pregava, o povo queria ouvir, era ele. Pela razão o povo dizia, é muito melhor estar no templo, mas o coração pedia pela palavra que saía da boca de João Batista. Alguns hoje dizem assim, para você ser um bom pregador, faça um seminário, entre no esquema. João Batista foi para o deserto, foi ficar só com Deus, irmãos, foi ficar só com Deus. O segredo da boa pregação não é seminário. Você pode ler a biblioteca inteira, você pode ler tudo quanto é livro, pode saber filosofia, economia, pode saber de sociologia, o que for. Isso não vai adiantar nada, mas se tiver comunhão com Deus no deserto, se tiver comunhão com Deus no deserto, vai sair fogo pela boca, meu irmão. Aleluia. João Batista não era de fazer propaganda. Hoje os homens dizem, você quer ser um bom pregador, faça propaganda. Tenha técnicas de marketing. O marketing de João Batista era esse: eu vou lá para o deserto, quem quiser ouvir a palavra de Deus, venha para o sol quente comigo. Hoje em dia dizem, o pastor tem que ter muita autoestima, tem que se vestir bem, tem que se vestir com roupas caras para impressionar. Os pastores de uma seita diabólica aí dizem assim, nós temos que nos vestir bem para as pessoas verem como Deus nos abençoa. Meus irmãos, João Batista era um homem simples. Ele não atraiu o povo pelo que vestia, não. Ele atraiu o povo pela palavra que saía da boca dele. Em Mateus capítulo de número 11, do versículo 7 ao 10, a Bíblia diz assim: e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Irmãos, eu gosto desse versículo 7. Jesus diz aos fariseus: o que é que vocês foram ver no deserto? Os fariseus foram também, irmãos. Tinham João Batista, mas não perdiam um culto. Jesus diz: o que é que vocês foram ver lá? O que é que atraiu vocês para lá? Era João Batista uma cana agitada pelo vento? Ora, irmãos, uma cana agitada pelo vento é que vai para lá e para cá. O que Jesus queria dizer era o seguinte: João Batista era um homem como vocês, sem convicção. Pelo contrário, João Batista era um Atanásio contra o mundo, como diziam os antigos. Era um homem solitário que foi de encontro a todas as instituições de sua época, até com o rei ele teve controvérsia. Colocou o dedo no rei e disse: não é lícito tu estares com a esposa do teu irmão. Mas interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Herodes o prendeu e não o matou porque o temia. Só matou ele depois de muito tempo, com muita relutância. E a Bíblia diz que Herodes ia conversar com ele na cela. Irmãos, que homem era esse, irmãos? Que colocava o dedo na cara do rei e dizia que o rei estava em pecado. O rei prendia ele com raiva, mas não tinha coragem de matá-lo, e ainda ia conversar com ele, sentia-se atraído pelo que ele dizia. A Bíblia diz que Herodes ia pedir conselho a João Batista no cárcere. Por mais que o povo tivesse ódio a este homem, irmãos, o povo era atraído a ele. Jesus disse: que foste ver? Um homem dúbio, um homem cheio de dúvidas, um homem que hoje está pensando uma coisa, amanhã já está mudando a doutrina que prega? Não.
João Batista era uma rocha firme, irmãos. Era um homem que não fazia concessões, que não transigia com a palavra de Deus. Hoje em dia tem muitos pregadores que são canas agitadas pelo vento. Teve uma pessoa não crente que ouviu uma das fitas de pregação minha, na qual eu dizia que a psicologia, com o seu pensamento de autoestima, vai de encontro à palavra de Deus, que ensina que o homem não deve pensar bem de si, deve pensar que é um pecador e se arrepender. Essa menina ficou um pouco aborrecida com a mensagem, porque era simpática aos ensinamentos dos psicólogos, e ela levou a minha fita a um pastor presbiteriano. O pastor disse: o pastor aqui pregou certo, mas os psicólogos também estão certos. O meio termo é que é o certo. Hoje em dia é cheio de gente assim, irmãos. É e não é. Bem, não é. Pregadores, pastores que vão dar entrevista na televisão. O que é que você acha disso? Pergunta o entrevistador. Ele diz: bem, eu acho que por um lado é assim, mas por outro é assim. Nunca tem uma posição definida. Covardes, irmãos. Pessoas sem convicção. Se a palavra de Deus diz uma coisa, por que é que você tem que falar mais alguma coisa? Diga o que ela diz e acabou-se. Essa história de a palavra de Deus está certa, mas não tem mais não, irmãos. O que tem é assim diz o Senhor. Não era João uma cana agitada pelo vento. Era um homem de tal convicção, irmãos, que até os fariseus que o abominavam tremiam. O que fazia com que os fariseus tremessem diante de João era a convicção dele. Os fariseus diziam: que homem é esse que tem tanta certeza do que fala? É arriscado acontecer alguma coisa com a gente se a gente pegar nele. Herodes tinha medo dele. Herodes dizia: que homem é esse, que eu tenho aqui minha força armada, eu tenho aqui os meus guardas, ele não tem nada, é um homem do deserto, e ele chega aqui, coloca o dedo na minha cara e diz que eu sou pecador. Herodes tinha medo dele, irmãos, porque o homem era de convicção inabalável. Nestes dias de homens cheios de dúvidas, nestes dias em que o mundo diz que é arrogante, quem não duvida? Quando o mundo ouve um crente falando com convicção, diz: você é orgulhoso, é arrogante. Arrogância é o contrário de humildade, não de convicção. O contrário de convicção é dúvida. O crente é humilde e é convicto da palavra de Deus. Tem gente que diz: pastor, eu gosto muito do que você prega, mas eu vejo tantas igrejas pregando diferente que eu fico confuso. Se você cresce no que eu estava dizendo só porque todas as outras unanimemente estavam concordando comigo, não adiantaria nada. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz, nem que você tenha que ir de encontro ao mundo inteiro. Se a palavra de Deus disser uma coisa, não importa se o mundo inteiro pensar outra, vamos ficar com a palavra de Deus. Um homem de convicção. Que fostes ver? Uma cana agitada pelo vento. Versículo 8. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido. Vocês se sentiram atraídos para ir vê-lo porque ele se vestia bem? Porque tinha fumaça de gelo quando ele pregava? Porque tinha um show lá? Porque era suntuoso o ambiente? Foi por isso? Jesus diz: os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Vocês não estão num deserto. Mas então que fostes ver? Um profeta, sim vos digo eu, e muito mais do que profeta. Por que João Batista era mais do que profeta?
Porque o profeta viveu muito antes de Jesus, dizendo que Jesus viria. E João Batista se encontrou com ele e disse: é esse aqui. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É muito mais do que um profeta. E Jesus diz, versículo 10: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, irmãos, no Novo Testamento todo mundo tem que trovejar igual a João Batista. Tem que ser mais do que o que ele foi. João Batista não atraía pelo lugar onde pregava, nem pela vestimenta que vestia, e nem porque dizia coisas positivas. Os pregadores hoje, para atrair o povo, diz: você vai vencer, Jesus vai lhe dar a vitória. Só falam coisas positivas. João Batista dizia: o machado está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Os fariseus vinham se aproximando, e João Batista, irmãos, não falava bonito como alguns pensam, não. Ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. João Batista, irmãos, não era pregador de coisas positivas como os homens por aí falam. Ele pregava o arrependimento. Sua pregação era incômoda, mas ele era cheio do Espírito desde o ventre da mãe. Ele pregava batismo de arrependimento. A gente entende por que razão no Novo Testamento nós temos que nos batizar, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, para que pelo batismo representemos a nossa morte e ressurreição com Cristo. Mas João Batista batizava antes de Jesus ter morrido e ressuscitado. E o batismo dele, diz a Bíblia, não era um símbolo do novo nascimento, mas de arrependimento. O batismo dele era de arrependimento. Alguém talvez pergunte: pastor, por que que aquele batismo ilustrava o arrependimento? Porque João Batista batizava a pessoa por imersão. E por esse grito dele, raça de víboras, eu acho que ele pegava a pessoa pelos cabelos, empurrava lá dentro e tirava ele lá. A pessoa saía toda molhada, para dizer, irmãos, que o arrependimento tem que ser integral, total. O batismo por imersão representa um envolvimento total. Você é todo mergulhado em água. João Batista, pelo batismo, queria dizer: vocês têm que se arrepender totalmente. Tem que se arrepender totalmente. Não é arrependimento parcial, não. Não é arrependimento de umas coisas e de outras, não. Não é arrependimento superficial, não. É arrependimento pela raiz, porque o machado está posto na raiz. Deus está querendo saber da raiz. Tem que ser arrependimento na raiz. João Batista, irmãos, não queria saber de título, não. Em João capítulo 1, versículo de número 21, João Batista refuta os espíritas e refuta os crentes que gostam de títulos. João 1 e 21 diz assim: e perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. A prova de que João Batista não era, como pretensamente afirmam os espíritas, a reencarnação de Elias. Ele disse que não era Elias. Mas aí lhe perguntam: és tu profeta? E respondeu: não. João Batista poderia ter dito nessa hora: sou. Mas João Batista quis responder biblicamente: eu sou a voz do que clama no deserto. Ou seja, o meu interesse não é que você me chame de profeta, não. Ele discerniu que o povo estava querendo segui-lo. O povo estava querendo focalizar suas atenções nele. Tu é um profeta? Tem gente aí que diz que é até o profeta do século XX. William Branham diz que é o profeta do século XX. És tu profeta? Ele disse: esse título aí é com vocês. Eu sou a voz do que clama no deserto.
Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Meus irmãos, antes de ser reconhecido por algum título, o que eu quero é ser a voz do que clama no deserto. Veja o que João Batista diz. Versículo 22. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O povo estava com dificuldade. João diz logo aí qualquer coisa, porque mandaram perguntar quem tu é. Mas João queria falar de todo mundo, irmão, menos dele. Ele queria falar era de Jesus. E ele queria falar dos homens, dizendo que eles tinham que se arrepender. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é antes de mim. Não sou digno de agachando-me desatar a correia de suas alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo diz, João Batista, quem é tu? Quem é tu? Quem é tu? É profeta Elias? Ele, não. Ele não queria falar de quem ele era, mas o povo disse, a gente tem que dar uma resposta a quem nos enviou. Que dizes de ti mesmo? Versículo 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista pregava e ensinava, mas primordialmente pregava. Meus irmãos, pregar é proclamar, pregar é declarar a palavra de Deus. Ensinar é explicar. O apóstolo Paulo pregava e ensinava, Jesus pregava e ensinava. De fato, nós devemos pregar e ensinar, mas nunca podemos nos esquecer de pregar. Sempre pregar. Porque, irmãos, aqueles que ensinam sem pregar são os que têm a tendência de deturpar a palavra de Deus. Por isso que Tiago diz, não queirais muito de vós ser mestres. Quantas pessoas hoje há que, sob o pretexto de explicar a palavra de Deus, adulteram a palavra. Eles nunca declaram a palavra de Deus, sempre apresentam-na sob as explicações deles, que deturpam o centro da palavra. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos declarar a palavra de Deus, irmãos. Declarar a palavra de Deus. Em Atos 2, do 16 ao 18, a Bíblia diz, derramarei, diz o Senhor, do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Profetizar é declarar a palavra de Deus. O profeta do Antigo Testamento declarava o que Deus lhe dizia. Nós no Novo Testamento devemos declarar o que está na Bíblia. Deus diz, derramarei do meu Espírito, e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão, vossos mancebos terão visões. Derramarei também sobre meus servos e minhas servas o meu Espírito, e eles profetizarão. Profetizarão, vão declarar a palavra de Deus. Precisamos de um derramamento do Espírito pelo qual se levantem profetas, não ao modo daqueles que já findaram, mas profetas, como podemos entender agora, pessoas que declarem a palavra de Deus. Meus irmãos, há tantas interpretações deturpadoras da palavra de Deus, que hoje em dia nós precisamos de alguém que declare a simples palavra de Deus para destruir tudo isso. Porque o povo só tem comido maná, irmãos, feito bolo. Nós temos que comer o maná original que cai do céu. Os judeus faziam um bolo com maná, alteravam o maná que caía do céu no deserto. Nós não podemos fazer bolo com maná, nós temos que comer o maná como cai. Como cai. Vivemos como nos dias de Noé e de Ló. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. A geração atual se julga melhor do que a dos antepassados, mas comete os mesmos pecados. Jesus disse, essa geração do fim
vaidosa, não tomou ainda, nem vai tomar conhecimento de que ela é igual a de Noé e a de Ló. Na época de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, viviam em banquetes e festas, tratavam banalmente o casamento e se divorciavam por qualquer motivo e recasavam outra vez. Jesus disse: assim será nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, será nos dias do Filho do Homem. Eu quero vos dizer alguma coisa acerca de Ló. Ló, irmãos, foi alguém que se separou de Abraão e olhou para as campinas de Sodoma e disse: eu vou para lá. É aquele crente que se deixa iludir pelos encantos desse mundo. Ló era crente, mas Ló guiou-se por esse olho e não pelo de Deus. Ele foi para Sodoma. Chegou lá, era pecado por cima de pecado em Sodoma. Ló era crente. Está escrito na segunda epístola de Pedro 2, 7 e 8, que Ló todos os dias afligia a sua alma vendo o pecado daquele povo. Mas ele afligia a sua alma, mas não queria sair de lá, porque gostava das campinas de Sodoma. Tem muito crente assim, irmãos, que não está vivendo uma vida abundante, porque ele não quer perder certas coisas do mundo, ou mesmo não quer ser ridicularizado pelo mundo por certas coisas, e aí se mantém lá em Sodoma. Ele está afligindo a alma dele, ele não gosta, mas ele também não sai de lá. É triste, irmãos, viver a vida inteira aflita. Ló terminou saindo pela força de Deus. A Bíblia diz que quando foi o anjo lá, nem com o anjo ele quis ir. Ele disse: espera aí um pouquinho, vou já. Foi preciso o anjo empurrar Ló, porque o anjo dele teve misericórdia. Quer dizer, esses crentes aí vão terminar saindo dessa situação, mas terão perdido tanto tempo, irmãos, definhando. Saia logo de Sodoma. Ló se tornou uma pessoa famosa em Sodoma. Alguns dizem que ele era prefeito de lá, eu não sei, mas alguma coisa importante ele foi, porque nações circunvizinhas, povos circunvizinhos, invadiram Sodoma e levaram Ló preso. Se levaram Ló preso é porque ele era um refém importante. Ele era um refém importante. Quando Abraão soube disso, Abraão disse: eu vou lá tirar o meu servo Ló, o meu irmão Ló. Não é nem o meu servo, meu irmão Ló. Ele disse: eu vou lá livrar ele. Abraão foi lá, fez guerra contra os reis que tinham pego Ló, libertou Ló, e Ló voltou para Sodoma de novo. Meus irmãos, o rei de Sodoma disse: ó, Abraão, como tu libertaste Ló e a outros de Sodoma, deixa eu te dar aqui alguns presentes. Abraão disse: pode ficar com a tua fazenda, eu não quero nada de ti, para que tu não digas que eu me enriqueci às tuas custas. Não queira nada do mundo, irmãos, não queira, porque o mundo chega bonzinho dizendo: aceite, participe. Aí você participa e o mundo diz: aí o crente se alegra com as cores da gente. Não queira nada desse mundo. Abraão estava exausto, mas não valeu-se de uma só coisa da fazenda de Sodoma. Aí a Bíblia diz que de repente, misteriosamente, apareceu um sacerdote chamado Melquisedeque. A Bíblia diz que ninguém sabe de que genealogia ele é, quem é o pai dele, a mãe dele, mas de repente ele apareceu. E quando Abraão vinha saindo da peleja, ele foi a Abraão com pão e água. Crente, a Bíblia diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não queira nada deste mundo, nada.